Bom dia, bom dia! Nessa sexta-feira de chuva em Santa Cruz do Sul, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas parcerias com a entidade, mais um dos nossos momentos de papo, onde a gente vai conversar dentro do nosso projeto da Comissão de Recursos Humanos da entidade, da Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul. A gente vai conversar com a doutora Betina daqui a pouquinho, que já deve estar chegando aqui. Deixa eu ver se ela já está aqui. Se ela está aqui, eu já vou chamá-la para fazer parte do nosso grupo. Ela já está. Já podemos chamá-la. Deixa eu ver aqui. Para Betina, a doutora Betina está aqui. Já estou a chamando para participar. Betina está me dizendo aqui que tu não tem uma versão, a nova versão do Instagram, que para isso tu não consegue participar. Tenta sair e entrar de novo para te poder participar, por gentileza. Quem está conosco aqui, quem já está aqui comigo, consegue me ouvir com clareza, consegue me escutar. Hoje é um tema super importante que vem mostrando e vem ditando para nós. Vou esperar a doutora Betina ver se ela consegue no Instagram, no computador. Gente, quem está aqui comigo consegue me ver, me escutar com clareza? Oi, Luana, obrigada. A Luana está dizendo sim, que está tudo certo. Bom dia, bom dia. Gente, estou buscando chamar a doutora Betina. Vou tentar novamente por aqui. Se eu consigo chamá-la novamente. Betina aqui para convidar. A Betina precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Vou aguardar mais um pouquinho, só ver se ela consegue entrar e sair e me mandar o convite. Eu tenho falado, sempre que eu entro ao vivo, e a gente tem entrado várias vezes, né? Que só acontece problemas desse tipo com quem faz live. Com quem não faz, não acontece. Bom dia, Micheline, tudo bom? Bom dia. Micheline foi minha colega de pós-graduação. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar então nesse momento, enquanto a gente aguarda para a doutora Betina conseguir entrar. Eu sou a Fátima Gellen, estou na diretoria de recursos humanos e a Comissão de Recursos Humanos tem como grande objetivo facilitar o encontro entre as empresas, entre negócios e entre o que a gente discute sobre relacionamento humano, sobre como poder ter maiores e melhores resultados. Por quê? Ela nasce com o intuito de aproximar o associado da entidade, mas também de poder promover. A Betina visualizou, vamos ver se eu consigo agora aceitá-la aqui. Acho que vai dar agora. Betina! Enquanto a Betina vai entrando, eu estava falando para vocês que o nosso objetivo com a Comissão de Recursos Humanos Oiê. Já estava te dando agora, se eu tiver que falar sobre essas coisas de direito que eu não entendo nada, porque eu vou receber uma especialista para falar sobre esse assunto e estava me apresentando, contando que o nosso grande objetivo enquanto comissão é poder facilitar para as nossas empresas associadas e agora nesse momento para um público em geral, porque temos as lives abertas não só para o associado, mas como um benefício a toda a comunidade. Doutora Betina, seja muito bem-vinda à nossa live no Instagram. Por gentileza, te apresente e comece a conversar. Te apresente primeiro para o associado, para as pessoas que estão conosco. Obrigada, gente. Fiz uma atualização urgente do Instagram, já estou atualizada agora com essa. Gente, eu sou advogada trabalhista, atuo já nessa área consultiva trabalhista e nos processos judiciais trabalhistas, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, há 25 anos já. E eu sempre acompanhei a CI, sou associada à CI desde 2009 e tenho muita admiração pelo trabalho da Fátima, que ela tem conduzido há muitos anos a Comissão de RH de uma forma muito dinâmica, que sempre foi uma coisa difícil no passado
E hoje em dia a CI está nessa área de RH, principalmente com a Fátima, está de parabéns. E é uma grande alegria participar aqui desse evento para contribuir de alguma maneira com esse grupo maravilhoso. Muito obrigada, Betina. Seja sempre muito bem-vinda. Em nome da entidade, eu quero te agradecer, porque eu sei que todo mundo tira um tempo muito precioso também, tira também do teu trabalho para entregar de uma forma muito tranquila. Queria pedir para quem está entrando aqui conosco, que se pudesse me dizer se é da CI, se não é da CI, se é associado, se não é associado, para mim conhecer um pouquinho do público que está aqui. Hoje que a gente vai conversar sobre essas novas medidas do governo, sobre tudo que está acontecendo nesse momento, assim. E para mim, Betina, e vou começar perguntando, fiquem muito à vontade para perguntar, quem estiver aqui conosco, eu vou ir lendo, vou procurando acompanhar e na medida do possível nós vamos tentar responder. Mas penso, assim, que uma das coisas que mais tem mexido com o empresário, ou que todo mundo tem pensado nesse momento, é principalmente a questão do afastamento das gestantes do trabalho presencial, né? E compartilhando com o grupo, assim, eu tenho um menino, todo mundo sabe que tem 7 anos, o meu menino voltou às aulas e uma das profs dele está grávida. Então, ele está tendo aula lá na escola, é a prof de inglês dele, mas a prof de inglês não está trabalhando, então a prof dá aula de inglês de casa. Sim. Então, assim, penso que essa é uma das situações que a gente tem e começo contando ela e que tu possa, por gentileza, elucidar para nós, apresentar um pouco mais do que é essa medida, principalmente do afastamento das gestantes do trabalho presencial. Começamos por aqui, pode ser? Sim. Eu acho que essa aí foi uma das mais, é a mais recente e mais impactante. Na verdade, não foi uma lei de iniciativa do Executivo, foi uma lei que surgiu no Congresso Nacional. A gente sabia que ela tinha sido aprovada no Congresso, nas duas câmaras, na Câmara dos Deputados, no Senado, mas não se esperava que ela fosse sancionada, porque, justamente neste momento, ela foi sancionada, ela se transformou em lei, tirando todas as gestantes dos locais de trabalho, justamente quando começou a liberação de vacinas para essa população de gestantes. Então, assim, é uma coisa que não combina, não deixou assim todo mundo de surpresa. E a lei, ela só tem assim um artigo, eu acho, e ela é taxativa, é assim, retirar as gestantes do trabalho presencial sem prejuízo de remuneração. Ponto. É facultado o trabalho remoto, as gestantes deverão trabalhar remotamente, né, de sua residência. Mas, gente, o percentual de trabalhadoras que têm condições de fazer um trabalho remoto é muito reduzido, né? A prof até tem, né? Algumas áreas, algumas profissões, tu até consegue colocar essa situação. Mas a área de produção, tem uma série de áreas. Ao público, o próprio nome já diz, né? A própria área da saúde, né? Então, assim, ficou todo mundo pasmo com essa lei, é geral, tá? Todos os especialistas, no primeiro dia, o secretário que não existe mais o Ministério do Trabalho, né? É um braço do Ministério da Economia. Então, o secretário especial de Previdência e Trabalho, ele ventilou a possibilidade de sair uma regulamentação, alguma coisa assim, que se está esperando até hoje, né? Mas não tem nada. Então, a lei está em vigor desde o dia 13 de maio, né? Já faz uma semana. E eu ganhei de presente. Na verdade, eu tava brincando com Deus. Não me parece. Foi um sentimento. E assim, então, o que acontece? De mim, porque vivemos num estado livre de opiniões. Eu li como uma coisa muito... E conversei já com algumas gestantes, inclusive, onde elas me disseram, mas eu não quero parar de trabalhar, eu quero continuar. Como é que fica, Betina? Tipo assim, é obrigatório, parou, tem que parar de trabalhar? Não, eu quero continuar trabalhando, eu tenho o direito de continuar. Não pode. Não, a lei não tem brecha alguma, né? Então, mas também não tem uma penalidade específica. Então, mas o que se interpreta? Se o empregador burlar a lei, né, contrariar a lei, não tem penalidade específica e mantiver a gestante no trabalho presencial, e vai que ela seja, né, contagiada, enfim, mesmo com vacina, a vacina não é 100%, e aconteça algum problema, ele pode ser responsabilizado por não ter cumprido a lei,
né, de manter o resguardo, o isolamento da trabalhadora gestante. Então, assim, eu queria comentar alguns detalhes, assim, o pessoal que quiser mandar as perguntas também fica à vontade, seria bem interessante que viessem as Sim. dúvidas. Mas, assim, então a lei fala, sem prejuízo da remuneração, não tem escolha. Então, aquela trabalhadora que não puder desempenhar trabalho remoto, ela fica à disposição do empregador em casa até que ele tenha alguma ideia de alguma tarefa que ele possa atribuir a ela de forma remota, mas ele tem que manter o pagamento do salário. O prazo de vigência dessa medida está em aberto, porque a lei fala assim, ano passado, as leis que vieram em relação à pandemia diziam, durante o estado de calamidade pública federal. E o governo federal tinha definido o estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. Mas esse estado de calamidade pública não foi renovado. Não temos hoje um estado de calamidade pública federal oficialmente declarado. E agora as leis vêm dizendo o seguinte, durante o estado de emergência nacional decorrente de coronavírus, uma coisa assim vaga, né? Então está em aberto, é prazo indeterminado essa medida. Então, ela vale para as mulheres que já se encontram gestantes atualmente, na data da lei, e as que venham a engravidar durante o estado de calamidade pública, o estado, essa emergência nacional do coronavírus, que não se sabe, não se tem noção de quando vai terminar. Então, é uma coisa, sim, preocupante para os empregadores, porque essa folha de pagamento, o salário mensal de uma trabalhadora, normalmente é um peso importante, principalmente porque ele vai pagar o salário dela em casa e vai ter que contratar outra pessoa para o trabalho. Ela não estava à toa na folha de pagamento dele. Então, se eu tenho uma atendente de loja que vai Duas para coisas, casa, né? eu tenho Pensa que, comigo, ó. foi para casa, eu tenho que contratar outra. Para o Imediatamente. empregador, esse ônus, porque é um ônus, é uma coisa que tu tem que pagar, tendo o profissional ou não. E para nós, enquanto mulheres, enquanto profissionais que estamos buscando um espaço, buscando uma série de oportunidades, também isso vai, de alguma forma, vai acabar acarretando prejuízos nessa busca que a gente vem de igualdade, de Não tem como destaque negar. do trabalho. Me parece Não que tem como negar. prejudica também, né? A gente já percebe que algumas profissões que antigamente tu via majoritariamente mulheres desempenhando, já tem homens, né? Tipo, operadora de caixa de supermercado. Né? No passado era sempre meninas, né? Sempre mulheres. E agora já tem um número considerável de rapazes ali, né? Então, Até porque ela não pode trabalhar remoto, né? Não pode. Então, o que acontece? A gente tem esse prazo indeterminado. Aí uma discussão assim que veio logo desde o princípio. Se é possível modificar a função dessa funcionária que está gestante para que ela possa fazer uma atividade diferente, mas que possa ser realizada remotamente. Então, assim, a questão das alterações de função, elas têm uma regra, assim, na jurisprudência, não tem uma regra muito clara na lei, mas tem uma regra na jurisprudência que né, tem que dar uma cuidada na alteração de função, porque a pessoa foi contratada para determinada tarefa, mas já sempre foi permitido que tu alterasse a função dentro de um contingente assim, de tarefas que não altere demais, que seja possível para essa trabalhadora desempenhar sem alterar demais as condições. Então, nesse caso específico, a gente vê, eu tenho convicção e vejo assim, de outros especialistas que a gente já ouviu falar, que é sim possível designar funções diferentes, porque é uma emergência, né? É um estado emergencial que visa proteger essa trabalhadora. Então, a gente recomenda sim que as empresas verifiquem se existem se existe alguma outra tarefa que ela possa fazer em casa e designar essa tarefa, né? Porque, por exemplo, a loja pode ter algum controle interno, alguns relatórios que precisem ser feitos que não era do dia a dia dessa trabalhadora, mas que se ela receber um treinamento, poderia fazer, né, na forma remota, e recomenda-se que faça esse aproveitamento, sim.
E também, né, Betina, de poder proporcionar, porque mas a gente, todos nós precisamos aprender a mexer, atualizar o Instagram ao vivo, fazer com que as coisas aconteçam, porque tem que Uhum. acontecer. Então, que sirva de um alerta para que todo mundo entenda que, ok, eu não quero trabalhar de casa, mas que é preciso estar ciente, das tecnologias que estão inseridas nesse mercado, nesse novo mercado, né? Verdade, esse é o momento de enfrentar. Quem não aderir à tecnologia vai sumir do mercado, porque ela veio durante a pandemia agora muito forte e ela veio para ficar, né, Fátima? Isso está E muito claro. E isso vale para todo mundo, vale para o profissional que está buscando uma oportunidade em relação a isso, vale para o empregador que não está, ou para o empresário que não estava muito conectado com as redes sociais, vai ter que fazer porque os seus trabalhadores ficaram remotos. Sim. Então, de alguma forma, ele vai Uhum. ter que digitalizar alguma coisa, pelo menos uma parte desse trabalho, né? Sim. Eu tenho uma pergunta, Betina, da Patrícia, que foi lá em cima, Paty, mas eu vou te responder, tá? E ela perguntou assim: no caso da gestante já ter contraído o Covid, ela pode continuar Não, trabalhando? não pode. Não, não pode. Porque ela não é garantia de que ela é a mesma coisa da vacina, né? Eu fico A pensando vacina nisso. não é 100% e a pessoa que já teve o Covid, a princípio ela tem uma imunidade, dizem que por alguns meses, né? Mas isso não é garantia de que ela não vá se reinfectar. Então, não é motivo para não cumprir a lei. Ela tem que ficar em casa assim Qual que mesmo. seria Ela já tem. a orientação, assim, para os teus clientes, para quem tem trabalhadoras gestantes nesse momento, assim, o que faço? Tem. Afasta. Afasta. A primeira medida é concessão de férias, né? Que é uma obrigação dos empregadores conceder esses 30 dias de férias ao ano para todos os trabalhadores. Então, se a pessoa já está em casa, a medida mais, né, desde março de 2020, a medida mais rápida e mais econômica para o empregador é ele já conceder essas férias imediatamente, porque já fica quitado, né? Já fica quitado para o futuro. Claro que para a pessoa ficar em férias durante a pandemia não é o ideal, ela quer escolher uma data, quer fazer viagem e tal, mas estamos num período emergencial e as empresas também precisam zelar pela sua sobrevivência, né? Então, a primeira medida seriam férias, e a outra grande discussão é a possibilidade de aplicar a suspensão de contrato de trabalho, que é o tema da medida provisória 1045, que é essa suspensão de contrato, onde a pessoa fica em casa e o governo arca com o pagamento do salário, pelo menos de uma parcela do salário. Para Então, gestante cabe também. cabe para todos os trabalhadores, está vigente desde 28 de abril, então, a princípio, é por 120 dias, a contar de 28 de abril, então até 28 de agosto, e então, assim, já vi, como essa medida provisória da suspensão de contrato, ela é de 28 de abril e essa lei do afastamento da gestante é de 13 de maio, há muitas trabalhadoras gestantes já estavam afastadas desde 28 de abril em suspensão. Já estavam em casa usufruindo da suspensão de contrato. Então, ela é possível sim. Então, é aquela medida que a gente vai comentar depois os detalhes, mas é igual a do ano passado, ela é muito, muito semelhante. O que acontece? O empregador que tomar a decisão de deixar a sua gestante em casa e aderir ao programa de suspensão de contrato de trabalho, ele tem que, ela é possível, mas ele tem que estar ciente de que a adesão à suspensão de contrato de trabalho com essa contrapartida do governo, ela implica em um direito a essa trabalhadora de estabilidade do emprego pelo mesmo número de meses em que ela esteve com o Então, eu contrato aprendi na suspenso. outra live já. Então, digamos que agora eu estou com uma empregada que ela está com 1 mês de gestação, então tem 8 meses pela frente. Eu já coloco ela em suspensão por 4 meses agora, mas quando terminar o período de estabilidade gestante dela, depois que ela tiver o bebê, o período de estabilidade gestante é 5 meses após o parto, então 4 meses ela fica em licença maternidade, 1 mês ela volta ou fica em férias, né, e tal. Depois que terminar esse período de 5 meses, ela vai ter mais 4 meses de estabilidade. Então, o empregador tem que estar ciente agora que, vou aderir a esse programa do governo, ele me é vantajoso, porque o governo arca com a maior parte do salário, mas ele tem que lembrar que depois ela vai estar com o seu emprego garantido por esse período bem mais longo,
né? Porque a contagem da estabilidade dela começa quando termina a estabilidade já do período gestacional. Então, uma estabilidade longa. Então, sabe lá se a empresa vai estar em Muito boas bônus, condições né? na Tem que época de pensar manter muito. esse posto de trabalho, né? Enfim, é uma coisa de lembrar bem. E outra questão com relação à suspensão é que a gente até pode falar melhor, relembrar depois essa questão da suspensão de contrato, a contrapartida que o governo paga para o trabalhador, ela não é no valor integral do salário, ela é em cima das faixas do seguro-desemprego. Então, se o salário é mais próximo do salário mínimo, a redução que o trabalhador, no caso agora a trabalhadora gestante, teria, é muito baixa. Mas nos salários maiores, ela acaba sendo alta. Então, se eu tenho um salário de 5 mil reais, a trabalhadora vai ganhar só, acho que 1.900 é o teto do seguro-desemprego. E aí gera discussão, porque a lei fala que a trabalhadora gestante deve ser afastada sem prejuízo da remuneração. E aí vai entrar essa discussão. A princípio, eu pensei, uma lei não exclui a outra se a trabalhadora concordou com a suspensão, porque a suspensão implica num acordo, né? Ela concordou que vai receber só aquele valor, mas pode gerar discussão. Então, se o empregador quer aderir à suspensão, que eu acho que é interessante, né, porque tem essa contrapartida, se o empregador avalia que ele pode assumir essa estabilidade da trabalhadora, ele pode fazer a suspensão, e se ele não quer correr risco nenhum, ele pode complementar o salário dela em folha de pagamento a título de ajuda emergencial. Ou seja, é uma parcela que vai entrar na folha de pagamento, ela vai complementar o salário, o empregador vai pagar, digamos, a diferença, salário de 5 mil, o governo paga 2 e a empresa complementa 3. Já está economizando esses 2. E esses 3 mil que vai complementar a título de ajuda emergencial é sem encargos. Então, não tem INSS, não tem FGTS em cima, não vai incidir para, né, outras verbas trabalhistas. Então, para o empregador já é um bom alívio, né, aderir à suspensão. Mas também lembrando que ela implica numa série de formalidades que precisam ser observadas. O acordo individual só é possível para salários até R$ 3.300. Acima disso, teria que ter acordo com o sindicato, ou seja, então tem opções, mas cada uma tem seus prós e contras e suas formalidades, né? Eu te fiz a pergunta e eu quero refazer ela, assim, para ficar muito claro, assim, não é uma escolha da pessoa ficar em casa ou não ficar. Estando gestante, ela deve ficar em casa. Mesmo que a gestante te diga, mas eu não quero ficar em casa, eu quero trabalhar. Porque vou pensar assim, no caso de quem trabalha com vendas, que tem comissão, enfim, eu quero Tem um trabalhar. vínculo com o cliente, né? A Uhum. gente pensa assim, quem é vendedor, ele vai ser substituído, né, o balcão ali precisa ter uma pessoa, vai ser substituída e o vendedor pode perder o vínculo, né? Toda aquela carreira que ele construiu, o vínculo com clientes vai ser prejudicado. Mas não temos como. Esses direitos, principalmente das gestantes, são direitos irrenunciáveis, porque eles visam proteger o bebê. Então, E não só, a gente está falando da não tem vendedora, mas assim, se tu tem uma advogada que trabalha contigo, ela também tem um vínculo com o cliente, ela pode atender online, ela pode fazer uma série de coisas, mas a audiência, sei lá o que mais, ela tem coisas que são presenciais que ela vai estar impedida de fazer, porque acaba parecendo que é só para a trabalhadora que tem um cargo mais da operação, mas me parece que a todas, assim, se tu trabalha, se tu é todas. enfermeira, se tu... Da área da saúde estão completamente fora, né? Só Muito fazer bem. coisa online, só trabalhos burocráticos da clínica, do hospital, né, do consultório, totalmente fora. Todas elas, né? Então é uma lei assim, taxativa. Não pode praticamente sair de casa. Inclusive, E aí, assim, isso aí, suspendi a minha trabalhadora, suspendi a pessoa que trabalha comigo, entendi que é um direito dela, mas essa pessoa não acabou assim, não se cuidando. Ela ficou em casa ou até conseguiu uma outra renda extra. Partimos do pressuposto de que todo mundo é do bem e honesto, mas em algum momento isso pode acontecer. sim, leu o meu pensamento, eu ia falar sobre isso. A gente tá com essa realidade, né? Muitas já aconteceu em todas as outras interrupções que houveram desde março de 2020,
de trabalhadores estarem em casa, em suspensão, ou em banco de horas, né? Ou mesmo em licença remunerada pelo empregador, porque não poderia trabalhar, porque é grupo de risco, é gestante e tal. E daqui a pouco o empregador olha a rede social, tá a pessoa ali aglomerando, né? Em manifestação, em festa de família, sem cuidados. E, né, poderia até estar fazendo uma outra atividade por fora, também remunerada, né? Mas, então, assim, é aquele belo dilema, né? A única coisa que poderia ocorrer numa situação dessa, em que o empregador está pagando o salário da trabalhadora e ela, em razão de uma proteção, e ela estar atuando em risco, se colocando em risco justamente dessa situação da qual ela deveria estar sendo protegida, seriam as medidas disciplinares, né? Porque ela tem estabilidade. Então, seriam medidas disciplinares, advertência, suspensão e talvez até uma demissão por justa causa, porque chega às raias do absurdo você estar em casa recebendo salário à disposição do empregador e ao invés de se cuidar, estar aglomerando e se expondo ao risco. Mas, né, são medidas que demandam uma prova por parte do empregador e tudo mais, uma série de cuidados, mas pode sim haver uma intervenção do empregador nesse caso. Entendi. Os meus comentários pararam de aparecer aqui, então eu gostaria, por gentileza, que alguém me desse, se está conseguindo nos ouvir com tranquilidade. Para mim, parou de subir só aqui, para mim continuar. Lembrando sempre que o nosso grande intuito, né, Betina, nisso tudo é compartilhar conhecimento e poder favorecer para todo mundo, assim, para favorecer, para que as pessoas possam buscar esclarecimento. Ninguém é um detentor absoluto da verdade, mas a ideia é clarear alguns conceitos, né? Vamos falar um pouquinho, Betina, sobre o pagamento pelo governo de salários de empregados afastados do trabalho pela pandemia, que a gente já começou falando um pouquinho, mas vamos dar relembrar alguns tópicos em relação à reedição da medida. Certo. Na verdade, o que aconteceu? O governo federal, em 2020, foi muito ágil e logo no início da pandemia, lá em março, já apresentou uma série de alterações na legislação transitórias, né, que facilitaram o pagamento de férias, banco de horas, próprias condições para o trabalho remoto, para o teletrabalho. Foi, assim, excelente a atuação do governo no ano de 2020. Em abril já surgiu a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho com a contrapartida do governo, foi excelente, foi muito usado. Logo no início, mais de 8 milhões de trabalhadores foram colocados nesse programa, foi muito importante. Redução de jornada com redução de salário, nota 10. Mas, em 2021, essas medidas não estavam mais em vigor. A pandemia teve uma segunda onda muito severa em fevereiro e não veio nada, né? As medidas estavam até prontas, né? Era só reproduzir e não veio nada, e o que tornou a vida do empregador muito difícil naquele momento. Os hospitais ali em colapso, o comércio fechado, escolas fechadas, tudo mais, e as medidas demoraram para chegar. Mas chegaram, né? Então, 28 de abril chegaram essas duas medidas, renovaram, né, as duas medidas que vigeram lá no auge da pandemia de 2020, e uma delas é essa da suspensão do contrato, que pode ser aplicada para gestante, que a gente estava falando agora, que pode ser usada como suspensão de contrato com contrapartida do governo ou como uma redução de jornada e salário, onde o governo também complementaria o salário do trabalhador. Então, as condições são quase iguais às do ano passado, né? É preciso acordo com o trabalhador, com o empregado. O acordo pode ser individual entre empregador e empregado para salários até 3.300. Para os salários superiores, né, a 3 salários mínimos, 3.300, precisa envolvimento do sindicato, a não ser que a opção do empregador seja apenas uma redução de jornada e salário de até 25%. Nesse caso, pode o empregador, né, está em vigor a medida, pode o empregador aderir com qualquer empregado, de qualquer salário, mediante acordo individual. Então, né, essa é a medida que exclui, assim, a necessidade de chamar o sindicato, redução de até 25%. Então, assim, mas hoje, maio, né, as atividades de comércio,
maioria já retornaram, né? Então, assim, não se está vendo muita necessidade de adesão, principalmente dessa questão da suspensão, a não ser para grupos de risco, grupos específicos, né? E hoje a gestante é um grande público para essa medida. Betina, o Cássio pergunta para nós assim, ó, se a gente sabe se vai ter fiscalização no comércio, talvez eu vou estender a pergunta um pouco mais, não só para o comércio, se vai ter uma fiscalização local para ver quem está cumprindo a lei, quem não está cumprindo a lei, se vai ter fiscalização, quem vai fiscalizar isso? A princípio, qualquer órgão de fiscalização pode verificar essa situação, né? Agora, assim, eles não têm competência para aplicar a multa específica, né? Agora até fiquei, né? Porque a lei não estabelece uma multa. Mas nós temos multas genéricas na legislação. Então, digamos, o antigo Ministério do Trabalho, né? A Secretaria do Trabalho, poderia fazer, sim, com os auditores fiscais do trabalho, uma fiscalização e encaixar esse descumprimento nas multas genéricas que existem na legislação. E também nós temos a atuação do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão externo, que não tem vinculação com o executivo, nem judiciário, né? É como o Ministério Público que a gente conhece de normal, né? Normal, entre aspas. E tem um especializado em questões trabalhistas, e eles também estão abrindo investigações para uma série de situações relacionadas à prevenção da Covid, e com certeza vão sim atuar nessa questão da proteção da trabalhadora gestante, que é uma prioridade, certamente uma prioridade muito grande. A Kelly está dizendo assim, e o que é o maior defensor desse afastamento? Kelly, não entendi direito a tua pergunta, se puder reformular ela para a gente poder pensar, porque... E mesmo assim, se não tem a fiscalização, eu penso que no caso de uma demissão ou de da saída do profissional, vai ter questões legais para responder, né, Betina? Mesmo que na fiscalização, nesse período, não tenha fiscalização, não tenha multa, mas penso que na saída dessa profissional, provavelmente vai ser alguma coisa solicitada. Sim, sim, com certeza. Eu sei o que a Kellen está falando. A Kellen é Então advogada trabalhista, minha amiga de Pelotas, excelente profissional. Querida, eu estou muito feliz de fazer parte de um grupo onde, né, podemos trocar ideia, e uma advogada fantástica. Muito feliz que tu está aqui, Kellen. Mas eu acho que ela quis dizer que o Ministério Público do Trabalho, já há muitos meses, é um grande defensor do afastamento das gestantes de forma geral, né? O Ministério Público do Trabalho ele já enviou para a maioria das empresas, para a maioria dos setores empresariais, recomendações muito enfáticas, no sentido de que a trabalhadora gestante deve ser afastada das atividades presenciais sem prejuízo da remuneração. Eles são defensores dessa lei, provavelmente fomentadores dela. Então, eles não vão perdoar. E o Ministério Público do Trabalho, ele diferente do Ministério do Trabalho tradicional, que só aplica multa, o Ministério Público do Trabalho, ele tem o poder de entrar com ação civil pública. Então, ele pode te fazer um juízo do trabalho, te dar um comando jurídico, uma obrigação de não fazer, no caso, ou de fazer, proibir o trabalho dessa trabalhadora e assegurar que ela vai estar recebendo remuneração integral, sob pena de multas, enfim, é uma atuação bem mais drástica, com efeitos mais severos para o empregador. Agora eu entendi. E seja bem-vinda, doutora Kelly, conosco. Sejam bem-vindos a todos os advogados que nos acompanham nesse momento, e fiquem à vontade para compartilhar conosco, né, Betina? Esse é um espaço de discussão. Sim, me ajuda, gente! A Elaine está perguntando se tem um tempo mínimo de suspensão, Betina, dos contratos. Não tem. Inclusive, de um cliente que precisou fazer a suspensão, nós estabelecemos direto o prazo de 120 dias, porque não se sabia quanto tempo seria necessário. Eu achei mais prático, assim, porque existe um artigo na lei que faculta o empregador tomar a decisão unilateral de interromper a suspensão a qualquer momento. Então, ele poderia ter interrompido no 2º dia, no 10º dia, enfim, não tem prazo mínimo. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar falando sobre o que tu estava comentando. Eu perdi aqui, eu tô com uma cola, gente, que eu tenho que perguntar para a Betina. Por quê? Porque não é minha expertise, mas é um assunto que eu penso ser de interesse de todo mundo que emprega, que empreende.
de todas as mulheres, não só das mulheres, de todos os seres humanos, são os assuntos que estão relacionados ao nosso trabalho. O trabalho nos traz dignidade, é a partir dele que a gente alimenta a alma também, então penso ser muito importante. A gente estava falando sobre o pagamento pelo governo de salário de empregados afastados. E aí tu falou um pouquinho sobre a reedição da medida, tu me falaste um pouquinho sobre a que não pode ter a questão da redução na renda, quanto maior o salário. Vamos lá, vamos continuar na Eu nossa. gostaria de dar uma lembrada na questão do aposentado. Legal. O aposentado já está definido, né, que ele não tem direito a receber a contrapartida do governo, porque o governo já está pagando para ele a aposentadoria. Assim como algum empregado que possa receber uma outra verba de órgão público. Por exemplo, eu tenho um empregado que é vereador, então ele também não vai receber a contrapartida do governo em relação a esse programa, porque ele já recebe o salário lá do município, lá da Câmara de Vereadores. Então, mas para os aposentados especificamente, no ano passado, quando a medida provisória entrou, isso ficou assim aberto, e agora eles já deixaram claro que o aposentado só poderá fazer o acordo ali com o empregador, pelo menos o acordo individual, se o empregador pagar a ele esse valor que o governo não vai pagar. Então, digamos, eu tenho um aposentado, o salário dele é R$ 3.300, eu posso fazer o acordo direto com ele, não preciso sindicato, tá? Então, eu combino com ele a suspensão, mas ele não vai receber aquela contrapartida do governo. Então, o que acontece? Eu vou lá, verifico qual o valor que ele iria receber se não fosse aposentado, eu coloco o salário dele nas faixas do seguro-desemprego e vejo ali, ele receberia R$ 1.900. E aí eu, como empregador, tenho que pagar essa verba para ele, a título de ajuda compensatória, ou seja, é uma verba indenizatória que não tem encargos e tal, então ainda é vantagem. E essa é a situação do aposentado. Também queria lembrar que empresas que em 2019 tiveram um faturamento de maior que R$ 4.800.000, para aderir a esses programas de suspensão, redução, elas precisam pagar 30% da remuneração do empregado. Então, o governo paga, a título de benefício emergencial, 70% daquelas faixas do seguro-desemprego. Então, empresas maiores têm que entrar com uma contribuição maior para né, uma remuneração já direta para o empregado nesses percentuais, para que possa haver essa opção. Sempre importante, né, Betina, a gente ter claro assim, a gente traz medidas de esclarecimento. Ficou com dúvida, não entendeu? Aciona o seu jurídico, aciona alguém que tenha o seu contador que possa trazer Um essas informações, especialista. né? Um especialista. A ideia é que, porque às vezes a gente não se dá conta de algumas coisas e às vezes acaba incorrendo num erro por desconhecimento. Então a gente está trazendo o conhecimento para que isso seja facilitado, para que tu possa entender. Eu tenho mais uma pergunta para ti aqui, Betina. Assim, ó, e eu gosto de responder porque aí a gente vai conversando. A Karine Zonta, ela diz assim: a funcionária descobre agora a gestação. A empresa faz a suspensão de 120 dias. O que a empresa deve fazer após essa suspensão? Existe possibilidade de mais uma suspensão? Boa pergunta. Hoje, a medida provisória, ela diz o seguinte, até hoje de manhã, conversando com um outro amigo meu, advogado, Eduardo, ele até me ajudou a chamar atenção sobre isso. A medida provisória hoje, ela fala nos 120 dias, a contar da data da publicação da lei. Então, já está correndo o relógio dos 120 dias, né? Já passou um período aí, já é menos que 120 dias hoje, porque são 120 dias a contar de 28 de abril. Então, terminando esse prazo, né, se a medida provisória não for renovada, se o prazo não for prorrogado, que se acredita que seja prorrogado, porque se a pandemia, principalmente se a pandemia ainda estiver, né, de uma certa forma grave, como está no momento atual, ele deve ser prorrogado. Mas se não for prorrogado, você vai ter as demais opções: concessão de férias, banco de horas, ou inventar uma atividade que ela possa realizar em teletrabalho. Tentar, né? Às vezes a empresa diz, não tem o que ela fazer em casa. Mas às vezes é aquele ímpeto, assim, né? De dizer o não, mas lá pensando, né?
revisando todas as tarefas que tem a serem realizadas na empresa, de repente se cria, né, uma alternativa para a trabalhadora fazer de casa. Mas a gente está nas mãos do governo, prorrogar ou não a medida provisória por mais tempo do que os originalmente estabelecidos, 120 dias a contar de 28 de abril, terminando mais ou menos 28 de agosto. 28 de agosto. Eu fico pensando assim, porque a gente tinha uma ideia que meados de agosto, setembro, a gente tem uma vacinação mais coerente, mais eficaz. Eu tenho pensado muito de uma forma positiva em relação a isso, acreditando que vamos ter. Estou sempre no otimismo. Talvez não seja reeditada simplesmente a medida, porque vamos estar com um número maior de pessoas imunizadas. A gente não tem como afirmar isso, né? Tomara. Mas eu já vi médicos de renome aí falando que a gente vai ter que conviver com a pandemia até 2023. Não com toda a gravidade, mas com essa coisa de renovação de vacina, e de cuidados, e de novas ondas e novas variantes. Então, eu não quero falar isso para ser pessimista, mas é que o empresário ele tem que se organizar. Isso. Ele tem que pensar. Por exemplo, ao conceder a suspensão de 120 dias, ele tem que ter a consciência de que um dia ela vai retornar e ele vai ter essa estabilidade. Ele tem que ter ciência de que ele vai ter condições de manter aquele emprego por aquele prazo da estabilidade futura. Porque, às vezes, no ímpeto de se livrar das contas ali, aqui eu resolvo com a suspensão, não se pensa bem sobre a outra consequência, que é essa questão da estabilidade, gente. A Paula Klein está perguntando aqui para nós, posso suspender os funcionários que já ficou 6 meses suspenso no ano de 2020? Ótima pergunta, Paula. Obrigada. Pode sim. A medida provisória nova, ela é totalmente desvinculada da anterior, a não ser em um ponto. Então, você já usou, digamos, acho que do ano passado perdurou 9 meses. Você usou todos os 9 meses do ano passado. E agora começa do zero, né? O governo, você faz o acordo, lança no empregador web, dentro do prazo, o governo vai pagar certinho os 120 dias agora, ou até mais, se for prorrogado. A única detalhe, o vínculo que tem na MP9 em relação à do ano passado é o seguinte: quem usou no ano passado, talvez, quem usou ali até o final do ano, até dezembro, certamente o seu empregado ainda está usufruindo da garantia de emprego, da estabilidade atualmente. Então, digamos que ele tem estabilidade até setembro, né? Tinha 9 meses de estabilidade. Então, a estabilidade dele relativa a 2020 vai até setembro de 2021. Aí agora em maio você faz a suspensão. Ao fazer a suspensão, você suspende o transcurso daquela estabilidade. Então lá, quando ele retornar a trabalhar, primeiro ele vai cumprir a estabilidade que faltava de 2020, para depois começar a contar a estabilidade de 2021. Então, né, é esse detalhe que tem que lembrar. E até essa questão, assim, da suspensão. O período de estabilidade soma. Ele nunca vai ser... um período de estabilidade, dificilmente ele vai ser contado no mesmo período por causas diferentes. Então, como a da estabilidade gestante. Primeiro, ela usufrui da estabilidade gestante. Depois, começa a contagem da estabilidade de suspensão. E esses casos de gente em curso de estabilidade de suspensão 2020 é a mesma coisa. Cada estabilidade tem o seu prazo, depois começa outro prazo. Sempre mais favorável ao trabalhador. Okay. Isso está muito claro na lei. Quem está nos acompanhando, se entender que esse material, que essa live faça sentido para alguém, ela vai ficar salva no canal da ACI, vai ficar salva no Instagram da ACI, vai para o YouTube da ACI, provavelmente a doutora Betina também vai subir para as redes sociais dela também depois. Então, se vocês entenderem que isso faz sentido, envia para outra pessoa. A gente está compartilhando um conhecimento super rico aqui, que talvez um empreendedor, um empresário precisa ter um pouco mais de entendimento sobre isso. Então, se tu puder fazer isso, isso nos auxilia a entregar e fazer o que a gente entende que é para o maior número de pessoas, entregar conhecimento para o maior número de pessoas possível. A insalubridade da funcionária, só a Paula agradeceu aqui e perguntou para nós assim, a insalubridade da funcionária gestante deverá ser mantida nesse período de afastamento? Pois é. A lei fala sem prejuízo da remuneração, né?
Mas assim, a gente já tem uma regulamentação sobre a insalubridade da gestante já anterior, já acho que da época da reforma trabalhista 2017, que está no artigo 394, 394A da CLT, onde diz que a partir da gestação e até durante a gestação e durante a lactação, a trabalhadora deve ser afastada de atividades insalubres, sem prejuízo do recebimento do adicional de insalubridade. Então, agora, nessa questão da trabalhadora ir para casa, assim, via de regra, quando o empregado ele é afastado da condição insalubre, ele não tem que receber a insalubridade. Mas no caso da gestante, como já tinha uma regulamentação onde ela estaria afastada da atividade insalubre, mas mantido o pagamento adicional, eu acho que no caso da gestante, ela tem que ter mantido o pagamento adicional. Mas o 394A da CLT estabelece que esse adicional de insalubridade da gestante que está sendo pago, mesmo ela não estando na atividade insalubre, o empregador pode se ressarcir do INSS na guia de recolhimento dos seus tributos. Então, na verdade, o governo assume esse adicional de insalubridade da gestante. Betina, no período de suspensão de contrato, o empregado fica sem a contagem de tempo de serviço do INSS? Como é que funciona isso para fins de aposentadoria? Isso é um aspecto que é pouco comentado, mas que ele é bem relevante. Todo o período legalmente considerado suspensão, ele não conta tempo de serviço para fins de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios da Previdência Social. Então, os trabalhadores ficam descobertos no futuro quando forem encaminhar seus benefícios, esse período não vai contar. Mas isso pode ser resolvido com o recolhimento em uma guia à parte, né? Então, o trabalhador pode, ele mesmo, se acautelar dessa situação e buscar um recolhimento como contribuinte individual nesse período para que ele continue contando como no seu tempo de serviço para aposentadoria futura. Mas é uma coisa que lá no futuro pode gerar confusões. Esse recolhimento. Aí é responsabilidade do trabalhador, do profissional, não Não é do empregador. O interesse e a ação teriam que ser do empregado. Claro, o empregador, se quiser, eu quero, né, assegurar isso para o meu empregado, poderia fazer esse recolhimento em separado, mas não é responsabilidade do empregador perante a lei. Betina, eu tenho estabilidade, tá? Eu fui suspensa, voltei todo o meu período de estabilidade, mas eu quero sair, não quero mais ficar nessa empresa, quero que me demitam, quero sair. Como funciona? Ótimas perguntas, toma. A medida provisória é bem clara, né, no sentido de que a estabilidade não impede o pedido de demissão. E nem a demissão por acordo, aquela demissão por acordo que foi criada não aquele acordo que é por fora e tal, Certo. saca o fundo, devolve para o empregador a multa. Não, isso é ilegal, não pode ser feito. Mas desde 2017 nós temos na CLT o artigo 484A, que é uma possibilidade de rescisão por acordo, onde o empregador paga 50% do aviso prévio, 50% da multa do fundo, ou seja, ao invés de 40%, paga 20%, o empregado saca 80% do seu fundo, é um intermediário, e não tem seguro-desemprego. Essa da rescisão por acordo, ela exclui a estabilidade. Isso é uma novidade da medida provisória de 2021. Na de 2020, isso não tinha sido referido e gerou dúvidas. Então, nos casos de demissão por acordo que houveram de empregados com estabilidade decorrente da MP de 2020, quando as partes, né, faziam esse acordo, nós nos acautelávamos com os clientes, recomendávamos que ficasse expressamente definido no acordo que haveria, né, renúncia pelo empregado dessa estabilidade, pelo interesse em fazer o acordo, apesar de meio óbvio, né, mas em se tratando de cautelas, né, é importante que se observe o máximo, e ainda recomendávamos que esse acordo fosse homologado pelo sindicato, né, tivesse assistência do sindicato, que a gente fala, entre aspas, homologado,
para afastar a possibilidade de alegação futura de vício de consentimento pelo empregado. Mas agora tá bem claro. Pedido de demissão, rescisão por acordo pode ser realizado mesmo durante o período de estabilidade, não tem nada a ser indenizado. Só precisa ser indenizada a estabilidade se a empresa tomar a iniciativa da demissão sem justa causa. Aí ela precisa indenizar esse período. Então vamos lá, se eu tenho um profissional que voltou do período de estabilidade e por alguma coisa, por algum motivo, eu, empresária, empreendedora, não quero mais esse profissional trabalhando comigo e ele está no seu período de estabilidade, é possível fazer a demissão dele mesmo assim, desde Sim. que eu cumpra? Desde que pague, né? Por exemplo, ele tem 2 meses de estabilidade, você vai lá e paga os 2 meses de salário, está quitado. A própria medida provisória tem uma disposição sobre isso. Então, não é assim, vou demitir a pessoa, vou indenizar, e mesmo assim a Justiça do Trabalho vai reintegrar. Entendo que não. A obrigação é financeira, nesse caso. Se o empregador Não é de resolver reintegração. demitir, não, reintegração. E um outro detalhe, sobre o pedido de demissão, que eu falei antes, e esse termo de rescisão por acordo, nós recomendamos fortemente que, se ocorrer pedido de demissão durante a estabilidade, que exija que o empregado vá ao sindicato e peça assistência. Não só, como eu falei antes, no termo de rescisão por acordo, mas no pedido de demissão também. Porque está começando a se fortalecer uma jurisprudência na Justiça do Trabalho, buscando um artigo antigo da CLT, do tempo anterior ao FGTS, que havia uma estabilidade no emprego, de que tinha mais de 10 anos de serviço e tal, que fala, pedido de demissão do empregado estável só é válido com assistência do sindicato. E hoje em dia a gente vê que nessas estabilidades por gestante, acidente de trabalho, e pode acontecer até com essa estabilidade da suspensão, que a justiça entende que é obrigatória essa assistência sindical também. Então, recomendação extra aqui. Pedidos de demissão ou rescisão por acordo de empregado com estabilidade pela suspensão, peça assistência do sindicato. Bem, nossa, nosso tempo voou, tá? Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Tô sem relógio. Então, assim, vamos fazer um apanhado, Betinha, assim, das flexibilizações trabalhistas semelhantes de 2020. Se tu puder fazer depende do Instagram, às vezes ele derruba a gente com 1 hora, às vezes ele é bem legal e deixa a gente ficar 1 hora. Então, assim, vamos fazer um apanhado. E se tu cair, eu quero só agradecer muito, muito a tua participação antes da gente encerrar. Porque se acontecer de cair, eu não consigo fazer de público. Gente, assim, o apanhado geral é o seguinte. A questão da gestante é mandatória. Temos que observar. Outro dia, conversando com um colega, meu querido colega Luiz Fernando, que também é advogado de Lajeado, que a gente compartilha muita informação, e ele foi meu mestre, né? Estamos sempre em contato. A primeira opção para a trabalhadora gestante, nessa situação agora da proibição, seria férias. Se houver possibilidade, férias. Porque, inclusive, as férias foram flexibilizadas também no dia 28 de abril pela medida provisória 1046. Então, não é mais necessário pagar as férias antecipadamente, como está na CLT desde sempre, 48 horas antes do início das férias. O empregador paga as férias lá no final do mês, como pagaria o salário, só que já está correndo como férias. E 1/3 de férias, pela medida provisória 1046, pode ser pago lá em dezembro. Então, está bem tranquilo de conceder férias. Então, nesse período de férias, pode-se esperar alguma regulamentação diferente, alguma ação do governo no sentido de a Previdência Social antecipar o salário maternidade de quem não pode trabalhar de forma remota, alguma coisa assim. Mas, então, assim, a questão da gestante é mandatória, a questão da suspensão é importante, está vigente, 120 dias a contar de 28 de abril, dá para usar até 28 de agosto, ou mais, se for prorrogado. Lembrando da estabilidade que você está assumindo, se aderir ao programa. E também, a gente acabou não conseguindo falar muito, mas a medida provisória 1046, que veio junto com essa da suspensão, fez essa flexibilização das férias que eu já falei, que é muito boa, muito importante. E também
ela flexibilizou o teletrabalho, então o home office pela CLT normal, do teletrabalho, né, trabalho em meios eletrônicos, ela precisaria de um acordo escrito prévio, agora não é necessário. O empregador tem 30 dias para fazer um acordo com o empregado e a obrigação do acordo é só em relação aos meios, ali os meios de uso, se vai usar o computador da empresa, o próprio, se vai haver alguma indenização pelo uso da internet de casa, como fica, né? Não é obrigatório o empregador pagar, mas tem que ter o acordo escrito regulando isso. Então, também temos uma flexibilização para banco de horas agora, né, com a medida provisória 1046, e o adiamento e a postergação, prorrogação do prazo para pagamento de FGTS das competências de abril até agosto. Então, tem várias medidas que podem ser adotadas ainda. Né, esperando a cada dia as novidades, né? Porque desde março de 2020 a gente dorme com uma situação legal e acorda com outra, né? Então, todo dia a gente espera mudança. Esses dias eu estava conversando, Bettina, eu tenho pena de quem vai escrever essa história, tá? Os historiadores que vão contar isso num futuro, como vamos contar essa história num futuro. Verdade. Que podem contar. Em nome da diretoria, em nome da entidade, assim, nossa gratidão. Eu quero pedir para quem está conosco que pudessem me mandar uma chuva de corações para a doutora Bettina, como um agradecimento, já que a gente não pode aplaudi-la, porque fala com muita clareza, Bettina. Eu digo assim que é uma das coisas que eu consigo entender sobre o assunto. E penso que todos nós precisamos ter um certo conhecimento para poder buscar aprofundar aonde isso é possível. Tá aí, ó, uma série de corações para ti. Nossa, super gratidão enquanto entidade por ter nos permitido passar esse final de manhã contigo e ter aprendido junto. A Cristina também está mandando parabéns. Cristiana, desculpe, está mandando parabéns. Muito obrigada, Bettina. Obrigada, Fátima, pelo convite. Estou sempre à disposição. É sempre uma grande satisfação contribuir com a CEI, porque, como eu já falei no início, admiro muito o trabalho do grupo, sob tua liderança. Parabéns, Fátima. Tamo junto. Gente, muito obrigada a todos. A CEI continua à disposição para dúvidas, para questão dessa live. Fica salvo nas redes sociais da entidade. E essa é a nossa reunião online da Comissão de Recursos Humanos. Nós nos encontrávamos sempre presencialmente, estamos com muita saudade de encontrar todo mundo, mas nesse momento é o que a gente consegue entregar, é o que é possível entregar. Estamos na torcida para aqui dentro, em breve, muito breve. Eu sou uma pessoa que sinto muita falta de poder ver todo mundo, pelo menos de ver mais pessoas. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, doutora Bettina. Valeu, gente. Tchauzinho.